Eu vou começar esse vídeo carregando vocês de perguntas. Quem se incomoda com a literatura? Alguém já se incomodou com você pelo simples fato de você ler, ou estar lendo, ou ler muito? Que ameaça é essa que o leitor provoca nas pessoas? E olha que a gente já conversou aqui em outro vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo, sobre essa questão do leitor arrogante. E não é esse mérito que eu vou entrar nesse vídeo, tá? Porque sim, existem leitores arrogantes, leitores que se acham superiores por estarem lendo determinados livros, eles se acham superiores a outras pessoas. Vamos conversar sobre outro aspecto, sobre o aspecto do incômodo que a literatura provoca em algumas pessoas, em alguns grupos de pessoas, especialmente que a gente vai ver nesse livro aqui que a gente vai conversar, que foi o livro que me fez pensar muito sobre isso, esse, Um Caminho para a Liberdade, especialmente quando essas pessoas, vamos dizer assim, essas pessoas que detêm um certo poder ou estão satisfeitas com as coisas do jeito que elas são. Então, que tipo de pessoas se sentem ameaçados com a literatura? Para todas essas perguntas, fiquem à vontade para responder aqui nos comentários se vocês quiserem. E vamos falar um pouco sobre o livro, sobre esse assunto e sobre o livro O Caminho para a Liberdade da Jojo Moyes, que trata muito sobre essa coisa do incômodo da literatura. O Caminho para a Liberdade vai falar da história é um romance bem gostosinho, dramático, mas gostosinho, que trata da história da Alice, que é uma inglesa, que ela se casa com um estadunidense, um rapaz dos Estados Unidos muito bonito, e ela tem esse casamento, conhece ele lá na Inglaterra, e ela tem esse casamento que parece que acontece assim de um jeito um pouco rápido. E a gente vai descobrindo no decorrer da história alguns motivos, alguns dramas familiares que ela enfrentava lá na Inglaterra. Ela se casa e se muda para essa cidadezinha no sul dos Estados Unidos, uma cidade bem conservadora, ali pela região do Kentucky. E a trajetória dela vai ser essa adaptação nessa cidadezinha, e logo de cara ela vai ter todas essas experiências de adaptação de uma mulher inglesa, e aqui talvez até seja um pouco estereotipada essa coisa da inglesa, muito educada, muito certinha, convivendo com uma região um pouco rural, com aquele cenário assim de filme de cowboy, mas não é filme de cowboy assim dos Estados Unidos de arma, mas aquelas regiões rurais em que as pessoas andam armados, ali perto, botar aquela coisa do Texas. E de cara a Alice, ela se envolve, ela não trabalha, não vai fazer nada, e ela decide ajudar um projeto, e quando ela chega, ela vai morar com a família desse rapaz. Ele não tem assim uma autonomia, então ela mora com o sogro e com ele. E ela vai se engajar nesse projeto, que é um projeto de uma biblioteca itinerante. Que diabo é uma biblioteca itinerante, afinal? São as mulheres que cavalgam, entregando livros. Mulheres? Bem, acho que vocês já perceberam o clima da história, né? Essa cidadezinha é muito conservadora, e esse projeto, ele causa desconforto em algumas pessoas. Inclusive a família da Alice, ela tem muito poder econômico, e ela domina a parte da economia da mineração ali próximo à cidade. Mineração, supõe-se que tem mineradores, então existe uma exploração econômica de alguns trabalhadores ali. Então, nesse projeto que a Alice vai conhecer a gestora desse projeto, a idealizadora, que é a Marjorie, e é uma mulher também que é vista na cidade de um jeito assim, vamos dizer, de um jeito estranho, porque ela é uma mulher que não pratica, vamos dizer assim, o comportamento que se espera de uma mulher nesse clima de conservadorismo, né? Porque a Marjorie, ela não quer se casar,
ela tem uma certa autonomia, ela tem um namorado e ela é contra o casamento, e a gente vai até, no decorrer do livro, descobrindo mais sobre a Marjorie. E vai ter também outras mulheres que vão entrar nesse grupo e vai criar-se uma rede de sororidade entre elas, o que é bem bacana. Bem, a população do local, ela é bem assim, ela tem uma certa diversidade, apesar de ter padrão de comportamento. Então, essa coisa da biblioteca cavalo, elas têm que ir para regiões distantes, e tem muito essa coisa da propriedade, e tem famílias e famílias que de início não aceitam com bons olhos essa coisa da literatura, porque aí vem essa pergunta, né? A gente vai ver tanto no campo privado, de famílias que, na maioria das vezes, o homem é o chefe da família, né? O patriarcado está bem presente aí nessa história. Não gosta muito por causa do tempo que as filhas ou os filhos e a mulher para de fazer o que ela tem que fazer, atividades domésticas, para ler, ou até coisa de arado, de plantação também. E a gente vai ter outras famílias também que vão perceber a literatura com outros olhos. Então tem toda essa coisa de resistência, e o bacana nessa história é a gente acompanhar a evolução e os acontecimentos desse projeto e o impacto que a literatura tem nessas pessoas. Eu acho que se a gente for pensar na nossa vida real, e literatura é muito isso, principalmente aqui nesse canal, eu leio histórias para entender a minha história. Então a gente lê histórias com essa proposta de perceber um pouco o mundo à nossa volta. Só nessas perguntas aqui desse vídeo, pra gente debater, pra gente jogar o debate na roda, já vai estar muito relacionada ao livro, porque a gente sabe na nossa vida real o impacto, muitas vezes social, que a educação e a literatura interferem em muitas estruturas de poder, e é o que vai acontecer no livro também. A luta e a tomada de consciência dessas pessoas é muito bonito, como que a literatura vai fazendo essas pessoas, de certa forma, passarem por um processo um pouco de purificação, que o Aristóteles parece que fala lá na Poética. Eu não li, mas eu assisti um vídeo que falava um pouco sobre isso, né? Então, todo o conceito de literatura que surge lá, meio que na Grécia, né? E todo o conceito e toda a razão e do propósito de se ler, quem é leitor acho que sente isso, o que a literatura faz com a gente. E muitas vezes isso que a literatura faz com a gente, a transformação que a gente passa e a transformação que pessoas podem ter em sua formação intelectual, incomoda essas estruturas. E a parte dramática disso tudo é como que muitas vezes essa luta, ela é um pouco desigual, ela é desigual, porque as estruturas, todas essas instituições, elas estão firmes, então quebrar isso é difícil. Elas têm o poder, então a gente vai ver aí a questão do judiciário, da polícia, do poder judiciário, a questão da igreja. Eu amo o jeito que a igreja é colocada nesse livro, porque a gente vai ter assunto da violência doméstica, por exemplo, porque essa biblioteca, ela é comandada por mulheres. E mulheres não podem fazer coisas. Outro assunto pra gente jogar aqui na roda. Por que os homens ficam tão incomodados com a autonomia das mulheres? O que isso impacta pra eles? A não ser que eles tivessem uma certa estrutura de poder sobre essas mulheres e que elas fossem submissas a ele. E isso vale também para a questão da raça, porque a gente tem aí o racismo bem forte no sul dos Estados Unidos, e a Jojo Moyes vai querer também tratar esse assunto aqui na história dela. O meu ponto auge do livro, não é spoiler, não vou dizer as personagens para não estragar a experiência de ninguém, mas eu já pergunto para você que leu qual foi sua parte favorita. Meu ponto auge do livro para mim foi quando um padre, ele vai conversar com uma personagem
que sofreu violência doméstica e ele diz a ela que tudo que a Bíblia, ele começa a citar tudo que a Bíblia fala sobre a questão do matrimônio, sobre a questão do casamento, né? O que é o casamento e a importância do casamento para Deus. Então ela rebate de um jeito assim maravilhoso. Eu acho que quem quiser saber me pergunta nos comentários. Eu não sei se eu vou botar aqui, porque eu acho que talvez até estragaria o rebate dela aqui, mas quem leu vai lembrar. Então o rebate, né, a resposta da personagem é espetacular, porque assim, né, a Bíblia fala muitas coisas e a Bíblia fala sobre violência doméstica também. E aí eu vou deixar você curioso para ler. Deixa eu botar aqui a capa, Um Caminho para a Liberdade. Cadê aqui? Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. A Jojo Moyes, ela é a escritora do livro mais famoso dela, que eu acho que ainda é esse, né, que é o Como Eu Era Antes de Você. É um livro que eu li quando eu estava até começando a gostar de ler. Eu já estava com hábito de leitura. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui, mas eu acho que esse vídeo não ficou muito bom nessa época. Não conseguia elaborar tantas as histórias, mas eu acho esse livro, eu ainda mantenho ele, porque eu gosto muito desse livro. Ele trata do assunto da morte. Ele tem uma pegada muito interessante, que na época que eu fiz o vídeo eu não tinha pensado, mas a leitura tem isso. Às vezes a gente entra num debate em outro vídeo, outro texto, que é a questão do amor, né? Porque o Como Eu Era Antes de Você, ele trata de uma relação entre um tetraplégico e uma moça, né, que vai tomar conta dele. E eu acho que trata também sobre essa questão do que é a vida. A vida precisa, assim, a vida com as pernas, mesmo que você tenha fisicamente, você não tenha nenhuma deficiência, você pode não ter a vida, viver a liberdade, às vezes até do que uma pessoa que tá numa cadeira de rodas, né? E toda essa questão do que se precisa, ou quem pode escolher pela vida. A pessoa pode escolher não viver, né? Aqui, de certa forma, esse debate do suicídio. Então eu gosto muito desse livro. Acho que valeria talvez aí pra frente uma releitura pra gente trazer pro debate também. Me conta se você leu Como Eu Era Antes de Você, e me conta o que você achou do Caminho para a Liberdade.